Hello everybody, how are you? Are you okay? It's a pleasure to stay here with you. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a gente vai começar a nossa aula, mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração? Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos juntos, virtualmente, Senhor, para mais uma aula. Que o Senhor possa estar abençoando cada aluno nesse momento e que eles possam estar tendo discernimento e sabedoria tua. Te clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso aí, gente. Olha só, vamos pegar as emendas aí rapidinho. Estejam prontos, preparados para a gente poder fazer as nossas anotações, combinado? Então, olha só. Hoje, dia de 31 de março, nós vamos preencher a ementa na aula 17 e 18, tá? Então, preencham aí, 31 de março, aula 17 e 18. Marquem a VG4 e a contínua, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o conteúdo ainda a respeito do Simple Past, tá? Vamos reforçar um pouquinho a respeito disso, porque sempre tem um aluno que tem um pouco de dificuldade com essa parte do inglês, ainda que seja básico, mas precisa de um reforcinho, tá legal? Então, a gente vai... Eu quero deixar claro uma coisinha antes da gente ir para a explicação do conteúdo, a respeito de você colocar a sua atividade lá no eClass, tá? Nessa aula de hoje vai estar disponível novamente para você o acesso para que você possa colocar suas atividades. Então, se você por algum acaso não teve como colocar as atividades na aula 1 e na aula 2, nessa aula de hoje você pode estar anexando esses arquivos também, né? Você pode estar utilizando o Word, colocando essas fotos lá no Word, né? Criando a partir do Word um arquivo em PDF, e aí sim você coloca lá no eClass anexado, combinado? No final dessa aula você tem que ficar prestando atenção até o final, para que você possa também pegar a atividade de hoje que vai valer ponto. Para quê? Para contínua, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Let's go start! Então vamos lá, galera. Let's go, guys. Então, como eu acabei de falar para vocês, né? O Simple Past vai ser... Nós vamos dar uma revisadinha nele bem rapidinho, bem breve, tá legal? Pra gente ter mais aprofundamento ou maior memorização, né, desse conteúdo. Ainda tem muita gente que tem dificuldade, então nunca é demais repetir, ok? Lembrando de que o Simple Past, ele é o básico do básico da língua inglesa, tá? E a gente vê a língua inglesa na sala de aula, na escola regular, de uma maneira mais com foco de passar no vestibular, né? Já com o intuito de vocês já chegarem no ensino médio, tendo uma base boa para poder vocês chegarem lá e darem um show no Enem, certo? Então esse é o propósito maior na escola regular, certo? É claro que no meio do caminho a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, né? Se interessando, aprendendo algumas palavras, né? Mas a gente tem um intuito maior, né? De vocês terem sucesso lá na frente com o Enem. Então vamos lá, vamos dar aquele flashback, né? Let's go! Então vejam só, let's go remember the concept. Então vamos lembrar do conceito. O conceito básico do Simple Past nada mais é do que a gente expressar ações acabadas em um tempo definido do passado. Então, geralmente, ele vai vir sempre, ou na maioria dos casos, com os advérbios de tempo junto deles. E eles são ótimos, porque eles te dão a dica comunicativa de que o teu interlocutor está falando o quê? No passado. Né? O teu coleguinha está falando, o interlocutor é o teu coleguinha, é o teu conhecido, é a pessoa que você acabou de se encontrar e bater um papo. Então, os advérbios de tempo são yesterday, 2 weeks ago, last year, last weekend. Deu para entender? Então,
o simple past, ele sempre vai ser usado na língua inglesa para falar de ações que ficaram no passado. Beleza? Ok. Great, guys. So, let's go to the next slide. Come on. Ok. Remembering the rulers. Então, nós aprendemos que na forma afirmativa, se eu quero afirmar algo no meu passado, for example, I loved you, eu amei você, percebam que I loved you, né? O do love, ele tá me dando a entender de que eu estou falando que algo no passado, então eu amei você, eu não te amo mais, ok? Então, temos 4 regras principais que nós vamos lembrá-las agora. Então, se o verbo terminar com a letra E, ok? You go, você vai acrescentar o D no final. Então, o verbo to free vai ser freed, ok? Se eu tenho um verbo que a vogal que termina com uma vogal mais um Y, então eu vou acrescentar ED, só isso. Eu acrescento ED. Consoante mais Y, eu tiro o Y, né? Eu elimino ele e acrescento o IED, ok? For example, dry, dried. Por que essas 2 regras elas são importantes? Ah, professora, eu tô vendo já aqui no final que todos os demais verbos que não se encaixam nessas regras, eu coloco ED. E o vogal mais Y é só colocar ED. Por que a gente aprende assim aqui no Brasil, né? Porque tem muita gente que acaba esquecendo, né? Do detalhe importante que só quando tem uma consoante mais Y é que eu tiro o Y e ponho o ED. Então, quem ainda não gravou, não consegue gravar isso de forma bem rápida e prática, eles acabam, qualquer Y que vê, vai tirando o Y e coloca o IED e acaba errando. Então, é por isso que é importante frisar isso, que quando tiver vogal mais Y, eu não faço nada com Y, eu só deixo ele lá, pronto, acabou, e ponho o ED. Agora, se eu tiver uma consoante together, junto com o Y, então, aí sim, eu tiro o Y e acrescento o IED. Como tem o exemplo aí, dry, dried. Secar, secou, ok? E a última regra é consonant plus vowel plus consonant. Então, vogal, consoante, vogal mais consoante, CVC. Então, eu só faço o seguinte, eu repito a consoante final e acrescento o ED, beleza? Simples assim, não é? Então, olha o exemplo, plan, ele deixa de ser to plan para planet, planet, ok? E todos os outros demais verbos, como já falei, ele vai ter ao final o sufixo ED. Remembering the concept. Então, ainda lembrando do conceito de que nós temos verbos irregulares, tá? No simple past, tá? Nós temos verbos irregulares na língua inglesa. E vocês sabiam que o pouquinho de verbos irregulares que tem a tabelinha atrás do livro de vocês é pouquinho? E aquela fichinha, aquelas dicasinhas que você recebeu lá no seu curso de inglês também é pouquinho? Pois bem, a língua inglesa possui mais de 400 verbos irregulares. Viu? Então, tia, e agora? O que eu faço? Você tem que saber decorando. Não tem outra saída. Até mesmo eles, falantes da língua inglesa, quando estão aprendendo a forma escrita da língua deles, eles precisam decorar, né? Para escrever de forma correta, ok? É isso. Então, a gente precisa saber que os verbos irregulares geralmente apresentam formas distintas para o passado. E como não há regras para a formação desses verbos, eles precisam ser memorizados,
certo? Outra coisa muito importante sobre os verbos irregulares. Muitas vezes eles vão ter, às vezes, a mesma forma. Como assim? No tempo presente e no passado, eles vão possuir o mesmo jeito de escrever. O que vai diferenciar um verbo do outro vai ser o som, tá? Então, não basta apenas só, se você está aprendendo no seu curso de inglês, a pronunciation, né? As conversations, você precisa também aprender não só escrever, mas pronunciar de forma correctly, ok? The verbs in the simple past. Os verbos no simple past. Vamos pro próximo. So, let's go remember the structure. Então, vamos lembrar a respeito da estrutura da língua nesse tempo verbal, ok? Já falei um pouquinho lá da forma afirmativa e a gente vai dar o foco maior para a forma negativa, na forma afirmativa, aqui na forma negativa, ok? Então, bem basicamente, é necessário que a gente tenha o verbo auxiliar did mais not, ok? Então, vejam aí, essa garotinha, conhecida por muitos de vocês, é a Anne, né? Anne do seriado Anne with N-E, ok? E nessa cena, ela está esperando Matthew, né? Para poder ela ir para a fazenda de Green Gables, certo? E vejam que ela está com um olhar fixo, né? Para algum lugar. Quando ela encontra com Matthew, ela diz essa seguinte frase que vocês estão vendo aí, ó. I'd made up my mind that if you didn't come for me, I'd go down the track to that big wild cherry tree. Então ela diz assim, eu estava usando a minha mente e pensando assim, se por um acaso ele não vier me buscar, eu vou até aquela antiga árvore de cerejeiras e ficar por lá, né? Mais ou menos isso que ela está dizendo. Então, prestem atenção que nós temos a forma didn't, ok? É a união do did mais not, beleza? E tem outra parte importante ali, ó. Ó o verbo come. O verbo come, ele é um verbo irregular. Mas como o did, ele já tem essa função de me dar a dica de que eu estou falando no passado, né? E um passado negativo, então eu não tenho necessidade de colocar ele conjugado, tá? Ainda tem muitos alunos que colocam o verbo auxiliar e conjugam o verbo principal, não tem necessidade. Se eu estivesse afirmando, aí sim o verbo principal come se tornaria can, ok? But here, mas aqui nós não temos necessidade disso, ok? O did not ou didn't já faz essa função, ok? Aí vamos dar sequência. Quando chegar na forma interrogativa, eu tenho sempre que lembrar que o verbo auxiliar did, ele vai passar para frente do sujeito. Isso é uma regra base, tá? Para qualquer tempo verbal do inglês, o verbo auxiliar, ele sempre vai estar à frente do sujeito. Sempre que eu quiser questionar algo, saber a respeito de alguma coisa. Então, dando sequência àquela imagem que nós vimos, o Matthew leva a Anne para casa, né? E no meio do caminho, ela pergunta assim: What did that cherry tree, all white and lassie, make you think of? Então, ela perguntou: o que aquela cerejeira, aquela árvore de cerejeira, toda branca e rendada, fez você pensar, certo? Então, vejam lá que nós temos o did, certo? O complemento da frase está no meio da frase. That cherry tree, all white and lassie, make... Aí, olha o sujeito. You think of. Veja que o did, ainda que tenha no meio do caminho todo o complemento daquilo que ela está querendo expressar, ficou à frente do sujeito, pois ela queria saber o que o Matthew
pensou a respeito daquela árvore branca e rendada que era a árvore de cerejeira, certo? Deu para perceber? Quem gosta de acompanhar essa série já deve ter lembrado que isso aconteceu no quê? No primeiro episódio, né? Muito legal. Recomendo. Então, let's go to more examples. Aqui nós temos um personagem muito conhecido também por jovens e adultos, né? É o Chandler, do seriado Friends. E tem na temporada 7 da série, no episódio, se eu não estou enganada, 21, ele está preparando os votos do casamento dele. E aí ele tá sem ideia. Então, o futuro cunhado dele, o Ross, dá essa seguinte ideia para ele começar a frase dele, né? Os votos deles, o voto dele matrimonial. E ele começa, o Ross, dando essa dica pro Chandler, que está aí na imagem, dizendo assim, ó: Monica, from the moment I met you, I knew I loved you. Então, Mônica, desde o momento em que eu te conheci, eu sabia que eu te amava. E aí ele fica: será? Então, vamos descobrir o que realmente era de fato? Então, o Chandler, quando conheceu a irmã de Ross, que é a Mônica, ele não teve aquela paixão logo de cara por ela. Ele simplesmente achou ela diferente. Então, o que nós poderíamos escrever na realidade, né? Passando para a forma negativa. Dizer assim, ó: Monica, from the moment I met you, I didn't know I loved you. Então, Mônica, desde o momento em que eu te conheci, eu não sabia que ia te amar, que eu amava você, né? Então, vejam que aqui já estou dando o exemplo da forma negativa. Quem está prestando bastante atenção percebeu que lá no outro slide temos bem aqui, olha, I meet. Meet é a forma irregular do verbo meet, tá? Vejam que ele perdeu um ezinho. Na forma do simple present, ele é com 2 es. Porém, aqui ele só tá com 1. Deu para perceber? Muito bem, vamos para a próxima. Agora, vamos supor que ao invés de lhe dar uma sugestão para o Chandler, ele faz uma pergunta, o Ross, que tá com essa cartinha na mão. E ele pergunta assim: Chandler, did you know that you loved Monica from the moment that you met her? Então, ei, Chandler, você sabia que você amava a Mônica desde o momento em que você a conheceu? Então, veja que o did está na frente do sujeito. O verbo principal não está conjugado, não tem necessidade. O did já faz isso para você, tá? Então, vejam que é bem simples, é bem fácil, beleza? Então, vamos para a próxima parte da nossa aula. Vamos lá, gente. É isso aí. Muito bem, galera, é isso aí. A gente já aprendeu um pouquinho mais, reforçou o conteúdo a respeito do Simple Past, né? Principalmente a forma negativa e interrogativa. Então agora eu quero que vocês estejam prontos para anotar a tarefa de hoje, tá? Então, o que vai para hoje? A página 20, 21 e 22 e a página 33 e 34. Já anotaram? Página 20, 21, 22, 33 e 34. Tá? Vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Comecem agora, a partir desse momento, assim que encerrar a aula. E já tentem anexar, não deixem acumular, tá legal? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e a gente se vê no próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre a correção, tá bom? Do exercício que vocês estão fazendo nesse exato momento. Bye! See you soon!